amigos, boa noite. E é com alegria e com felicidade mesmo que estamos aqui presentes, buscando nessa reunião simples, mas com a proposta de nos fazer conhecer Jesus, nos fazer conhecer a nossa verdadeira missão aqui na Terra, né? Que não é de viver reclamando, viver depressivo, viver para baixo, não. A vida é bela e tem mil motivos. A todo momento, desde quando a gente abre os olhos para a luz de manhã, até o momento de entregar o corpo a ser repouso, temos motivo de agradecer a Deus. Como dizia Paulo, né? Dai graças em tudo. E como diz Bezerra de Menezes, nada acontece com o fim de educação, crescimento e melhoria para cada um de nós. Então, aproveitando a hora que se apresenta, o nosso irmão também está aí, também doido para trazer para nós a sua palavra esclarecedora, edificante, instrutiva. Liguemos nossa anteninha e busquemos numa prece para que possamos dar início a essa humilde reunião, congregando com os bons espíritos, com esses amigos abençoados de luz, os nossos amigos protetores que temos junto conosco. E numa prece pedir a Deus para que Ele possa permitir-nos encontrar nele seu nome. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que vós criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo do teu amor pode abrasar toda a terra. Permita-nos, Senhor, beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços erguidos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma ser dignos de merecer vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde possa refletir a vossa pura e divina imagem. A reunião é abençoada e feliz. E o nosso irmão desloca de Barbacena para falar para nós. Então, meu irmão, a palavra é sua, o microfone é seu. Dá licença. Pronto. Ótimo. Obrigado. Obrigado, irmão, por ter vindo. O nosso boa noite a todos. Muito bom estar de volta, né? A Cida fica lá nos importunando, né, Cida? Trazendo para a gente trabalho, mas ela nos ajuda a evoluir, porque a gente tem que... A gente agradece, né? Deixando a brincadeira de lado, na verdade ela me fez um desafio que um dia nós fizemos uma citação aqui da parábola do festim de bodas, e ela pegou e me fez o desafio, mas eu fiz só uma citação. Ela falou, então você traz uma palestra nesse tema. E aí eu confesso que nós não conseguimos ter tempo para desenvolver, né, assim,
porque eu acho que nós precisaríamos aí de pelo menos uns 40, 50 minutos para falar em torno do tema. Mas aí pensamos que talvez ficaria a desejar o conteúdo. Então, o que nós fizemos? Como a gente não é bobo nem nada, mineiro não é bobo, né? Então, nós fizemos a associação de um tema que a gente já tinha com essa proposta de Jesus, né? Essa parábola, ela acontece num momento bastante interessante do ponto de vista cultural, se a gente for fazer uma análise. Porque é o momento em que Jesus, uma semana antes da sua morte, ele vai entrar em Jerusalém, amontado num jegue, né? Então estava-se ali nas vésperas, vamos dizer assim, da comemoração da Páscoa judaica, e Jesus adentra Jerusalém com essas características. Mas isso foi proposital. Jesus ele age dessa forma porque os doutores da lei, aqueles que eram os conservadores da lei antiga de Moisés, nunca aceitaram Jesus como sendo o Messias, como sendo o enviado de Deus para trazer aquela mensagem, porque eles viam em Jesus uma ameaça ao pensamento que eles já cultivavam por Moisés, né, pela mensagem de Moisés, há mais de 1400 anos. Então eles viam que Jesus poderia depor contra aquela cultura deles, porque na verdade eles eram os sacerdotes do templo, muito confortáveis, cheios de regalias, cheios de hipocrisias, cheios de falsidades, e eles não queriam ser descobertos, né, como muitos de nós. Nós vivemos enclausurados muitas vezes na nossa máscara, né, vivemos de um verniz social, muitas vezes, mas na nossa intimidade, como dizia o próprio Cristo, nós somos como túmulos caiados, branquinhos por fora, mas por dentro esconde a podridão. Esses doutores da lei tinham essas características. Tanto que eles viviam sempre tentando colocar Jesus numa situação difícil, numa enrascada. Mas Jesus tinha muita capacidade de lidar com isso. E eles já sabiam que eles iriam condenar Jesus, né? Que eles iriam arrumar um jeito de dar o checkmate, de levá-lo à crucificação, de levá-lo à morte. E Jesus já sabia disso, que isso ia acontecer, né? Mas eles precisavam de um álibi, eles precisavam de um argumento. Então, eles queriam que Jesus se contradizesse, entrasse em contradição, para que eles pudessem pegá-lo. E isso aconteceu diversas vezes. Só que muitas vezes Jesus agia com sabedoria, né? Ele tinha facilidade de lidar com isso. Tanto que quando eles colocavam Jesus numa situação difícil, Jesus logo falava. Quando eles perguntavam assim, o que é que o Senhor, né, o que é que está escrito na lei? Aí Jesus devolvia a pergunta para ele, né? Quase sempre isso acontecia, né? Eles tentavam botar Jesus numa situação e aí Jesus, em vez de dar a resposta, perguntava para ele, mas o que você lê na lei? Já que você é um doutor da lei, você tem que conhecer a lei. Então, o que está escrito na lei? O que é que você vê na lei? Né? Então, isso é muito curioso. Mas em relação a essa parábola, quando Jesus adentra Jerusalém, né, no templo, ali naquela situação festiva toda, ele vai então e fala em 3 parábolas. Mas a que nos importa é esta, né, a parábola do festim das bodas, que eu vou pedir licença para a gente ler, porque ela é uma parábola um pouco complexa. Né? E aí, para a gente não correr o risco de não ser literal, né? Visto que é necessário a gente ter uma... Então, ela é uma parábola que está numa narrativa de Mateus, no capítulo 22, de 1 a 14. Tá certo? E diz assim, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes
numa parábola, dizendo, né, isso aqui é interessante observarmos, que Jesus sempre usava de um paralelo entre a realidade e a fantasia para ensinar, para propor os seus ensinamentos. E ele sabia que, desta forma, com essa didática, ele iria permitir que os seus ensinamentos permanecessem. Porque uma parábola ela não teria como ser deturpada. Aquilo que ele falava poderia até, mas uma parábola não. Uma parábola ela tem aquele conteúdo, é aquele conteúdo. E aí vai da interpretação, né? De acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com as circunstâncias. Então ele sabia que a parábola iria preservar muito o conteúdo dos seus ensinamentos. Então ele sempre ensinava por parábolas, que na verdade quer dizer um paralelo entre a realidade e a fantasia. É como se ele utilizasse de uma fantasia para falar, para trazer um ensinamento verdadeiro, né? Então ele sempre fala, o reino dos céus é comparado, né? Então ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Ora, primeiro vamos tentar entender aqui o que vem a ser bodas. A gente sempre ouviu falar essa palavra, né? Bodas de casamento, bodas de prata. Outro dia eu fui ver, tem um monte de bodas, né? Tem bodas de todo dia, bodas de um dia, boda de um mês, boda de 6 meses, de um ano. Haja bodas, né? E aí isso me deu uma curiosidade, eu fui pesquisar o que vem a significar a palavra bodas. Alguém se atreveria a dar um palpite? O que significa a palavra bodas? Não? Ninguém se atreve a dar um palpite? Mas não deixa de ser, né? Porque, vamos dizer assim, o sujeito casa, dali a 25 anos ele faz boda de pratas, não é isso? Não é isso? Aí ele casa de novo, não é isso? Não é isso? Então eu fui pesquisar na origem, sabe o que significa voto? Voto. O que é um voto? Voto não é... Eu vou te dar um voto de confiança. Quando a gente vota num político, por exemplo, nas eleições, passou agora há pouco tempo, quem foi lá e votou deu o quê? Um voto de confiança, ou seja, uma credibilidade para aquele que vai exercer aquela função. Então, quando um casal se une, quando uma esposa se une ao marido e vice-versa, eles fazem um voto. Então, eles dão um voto de confiança um no outro. Deu para entender? Então, é um voto que nós fazemos a outra pessoa, ou uma situação, ou vale para qualquer coisa. Então, quando a gente vai, por exemplo, votar para as eleições, a gente pode dizer que é bodas que nós estamos praticando, porque literalmente significa um voto de credibilidade, um voto de confiança. E quando as pessoas fazem bodas, elas estão dando um voto de confiança. E aí a gente vai entender por que chama bodas e por que acontece nesse momento em que esse rei vai celebrar as bodas do seu filho, tá certo? E ele, então, esse rei enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, né? Ou seja, as bodas. E estes não quiseram vir. Ou seja, ele mandou os seus criados, né, os seus servos, a convidar as pessoas, e aí ninguém quis ir. Agora é curioso, quem aqui recusaria um convite de um rei para participar de uma festa num castelo, onde esse rei estaria comemorando a bodas, ou seja, o casamento do seu filho? Quem recusaria? A princípio, eu, por exemplo, não recusaria. Eu me sentiria honrado, né? Eu vou participar de uma festa que um rei me convidou, por exemplo, vamos falar, o rei lá da Inglaterra, né? Convida a gente para participar de uma festa lá no castelo, lá em Londres. Quem recusaria? Né? Então, teoricamente, ninguém recusaria. E por que esses indivíduos, então, recusaram? Ninguém quis ir na festa.
É curioso isso? É curioso. Depois enviou outros servos dizendo, veja bem, outros, primeiro ele envia alguns servos, depois ele envia outros servos. Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já foram mortos e preparados, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fizeram caso, não fizeram questão. Foram um para o seu campo, para a sua fazenda, para o seu sítio, outro foi para o seu negócio, né, o seu comércio, e outros ainda apoderaram-se dos servos e os ultrajaram, ou seja, os maltrataram e os mataram. Ou seja, esse rei manda os seus servos para convidar as pessoas, e essas pessoas não deram a mínima importância para esse convite. E uns foram para um lado, outros foram para o outro, não deram a mínima importância. E alguns foram mais agressivos ainda, maltrataram, violentaram, agrediram esses servos, e muitos, inclusive, foram mortos. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, ou seja, ficou com raiva, né? E enviou os seus exércitos. Juntou as suas tropas e enviou os seus exércitos, destruindo aqueles indivíduos que haviam matado os seus servos. Me perdi. Incendiou as suas casas, né, as suas aldeias. Né? Esse Deus era vingativo, que Jesus coloca aqui. E então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrarem. Ou seja, agora ele envia outros servos, né, porque os primeiros não tiveram resultado, depois ele envia outras equipes, aí outros servos, aí teve todo esse problema. Aí depois ele envia os seus exércitos para, né, vamos dizer assim, fazer essa ação de vingança, vamos dizer assim, para a gente poder depois entender. Né? E depois ele então envia a terceira equipe de servos para convidar outros. Mas aí ele já propõe que seria envolvido todos que eles encontrassem. Né? Em qualquer lugar, ou seja, não iria fazer distinção. Antes os convidados eram específicos. Já na terceira vez, já era um convite generalizado, ou seja, para todo mundo. Tá certo? E os servos, então, saindo pelos caminhos, já juntaram todos quanto encontravam, tanto maus e bons. E a festa nupcial foi repleta de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu que ali estava um homem trajando, não estava trajando as vestes de núpcias. Ou seja, não estava vestido adequadamente. Quando você vai para uma festa, ou seja, você é convidado para uma festa chique. Vamos botar assim, o sujeito mais rico aqui de Dois de Campos. Todo mundo sabe quem é, né? Aí vai fazer uma grande festa e convida todo mundo. Aí você vai, Ângelo, sem camisa, de bermuda e tal. Você vai ser convidado a se retirar, não é isso? Então tem que ir vestido, você vai pegar aquela sua roupa não é de ir na missa não, de ir na reunião pública da Casa Espírita, para poder participar dessa festa. Mas esse indivíduo, ele foi vestido de qualquer jeito. E aí disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? E aí esse indivíduo ficou mudo, não falou nada. Né? Disse então o rei aos servos, amarrai-o os pés e as mãos, atai-o e o lançai nas trevas exteriores. E aí haverá prantos e ranger de dentes. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O que vocês acham dessa parábola?
Hein? Vocês acham que Jesus falou isso tudo mesmo? Falou, né? Mas aí a gente precisa tentar entender. E essa que é a complexidade. Por isso é que eu não preparei uma palestra em torno desse assunto aí, não. Dá para preparar, mas demanda realmente uma pesquisa. Mas nós andamos olhando alguma coisa e não é difícil de nós conseguirmos identificar alguns personagens dessa parábola. Primeiro, quem é o rei? Vamos ver se a gente consegue arriscar alguns palpites aí. Deus, certeza absoluta? Certeza, né? Isso. Então, Deus é o rei. Mas será que esse Deus a que Jesus se refere teria aquelas características que está ali na parábola, né? Com aquele jeito, talvez até de sentimento de vingança, ou seja, aquele que não foi, ele iria ser punido, ele iria mandar os seus exércitos e aconteceria tudo aquilo que está ali? Por que então que a gente diz que é uma parábola? Porque, na verdade, é uma história, uma história com I, né? Uma fantasia para explicar uma realidade. Então, por isso é que nós precisamos tirar a essência do ensinamento de Jesus para a realidade. Porque ali é uma parábola. Né? E uma parábola é igual quando você conta lá para o seu filho o conto da Bela Adormecida. Não aconteceu. É uma fantasia. Mas dali você tira a essência do ensinamento. Então, o rei é Deus. Né? Havia ali o príncipe, porque seria a comemoração de uma festa de casamento. Quem era o casamento? Do príncipe, do filho do rei. Quem é o filho do rei? Obviamente, né? Se o rei é Deus, então quem estava casando era Jesus. E quem era a noiva? Agora apertou, né? Quem era a noiva? Veja que nós estávamos falando, o que é núpcias mesmo? É um voto. E Jesus fez um voto no seu início da tarefa que ele assume. Ele recebe das mãos de Deus um compromisso, né? Uma missão. Então ele assume uma missão e ele faz um voto. A quem que ele faz esse voto? Hein? O que vocês acham? Vamos botar a cabeça para pensar. A humanidade. Pronto, na mosca. Quem é a noiva? A humanidade. Então Jesus, ele casa-se, entre aspas, porque é uma parábola, com a humanidade. Né? Ou seja, na verdade, há ali um casamento? Não, há um namoro, um noivado. O casamento ainda está em vias de acontecer, porque ainda esse processo que nós estamos assistindo, nós estamos narrando na parábola, é um processo que está acontecendo. É como se a festa estivesse acontecendo ainda. Então, esse processo todo do rei, com esses acontecimentos todos, ainda está acontecendo. Né? Ou seja, a festa ainda não se deu, né? Por completo. Então, é como se nós estivéssemos tendo que analisar qual é o contexto nosso nesse processo, do que é apresentado nessa parábola. Né? Então, vejamos que, num primeiro momento, o rei manda os seus servos para levar para os convidados, que seria a humanidade, né? E aí você vai falar assim, mas a humanidade são os convidados ou a humanidade é a noiva? E aí a gente precisa entender que são as duas circunstâncias. Ou seja, Jesus, quando faz esse voto de dedicação, esse voto de confiança, esse voto de responsabilidade à humanidade, ele sabia que haveria um processo. Né? O processo, como todo casamento, o casamento não é um processo delicado, difícil, de muitas renúncias, de muitos problemas. Jesus sabia disso, que era um casamento difícil, que a noiva não ia ser fácil. Né? E há esse acontecimento dessa festa, cujo rei vai mandar os seus servos para fazer com que
sejam convidados a participar dessa festa. Então, lá na época de Moisés, houve uma etapa da humanidade, né, um período em que a humanidade recebe missionários, e aí a gente vai ver Moisés e muitos profetas que vieram trazer a mensagem de Jesus, né, a mensagem do amor divino. E ela foi aceita. Lá, vamos colocar lá, por exemplo, pelo povo hebreu. Eles reconheceram esse convite? Eles aceitaram esse convite? Não. Né? O povo hebreu, o povo judeu, não aceitou participar dessa festa. Recusou. Tanto que houve o processo de condenação e crucificação de Jesus, promovido pelo povo hebreu. É isso? Os chamados doutores da lei, que é o que nós estamos falando. E é exatamente por isso que Jesus proferiu essa parábola diante dos doutores da lei ali na borda do templo. Ou seja, provavelmente eles não se reconheceram nessa parábola. Mas no primeiro convite que esses servos fazem, enviados por Deus, é ao povo hebreu. Então está na figura de Moisés. Aí eles retornam. Depois, então, o rei envia outros servos. E aí, quais são esses outros servos? Senão o momento em que a humanidade recebe a visita do Evangelho de Jesus, através do próprio Cristo. Mas havia uma equipe de espíritos. Não é isso? Ou seja, eram vários servos, liderados por Jesus, mas eram vários. Ali havia Jesus liderando, mas quantos vieram antes dele, depois de Moisés, e quantos vieram depois dele? Inclusive, até na própria vinda dele, havia muitos colaboradores, né, os próprios 12 apóstolos, e depois aqueles que vieram posteriormente, né, até a Idade Média, quantos vieram em todos os campos do conhecimento humano, fazendo esse convite a essas pessoas, né, à humanidade, e aí esse convite novamente foi recusado, mas dessa vez foi recusado de forma mais complicada. Por quê? Porque muitos servidores, muitos servos de Deus que foram enviados foram ultrajados, não foram? O que aconteceu com Francisco de Assis? O que aconteceu com os próprios apóstolos? Né? O que aconteceu com o próprio Cristo? O Cristo não foi morto? Né? Não fala na parábola lá que os enviados na segunda vez foram ultrajados, foram humilhados, foram escorraçados, foram mortos? Não foi o que aconteceu com Jesus e com toda a sua equipe? Não foi? Né? Ou seja, eles não, mais uma vez, não aceitaram o convite e foram se preocupar mais com as suas coisas. E, na verdade, se aplica até os dias de hoje, quando a gente observa a humanidade, uma boa parte da humanidade, procurando buscar o foco, o interesse mais nas suas coisas. Quando ele diz, um foi para o seu campo, para a sua fazenda, o outro foi para o seu negócio, ou seja, não houve interesse nesse convite. E é curioso observarmos, se nós analisarmos a história, que depois disso, depois da vinda do Cristo, que seriam o segundo convite, surgiu um período de trevas na humanidade. Não é verdade? Não foi o que aconteceu? Ou seja, nós tivemos a idade das trevas. Então surgiu as cruzadas, surgiu a Inquisição, muitos foram... ou seja, houve uma grande... É como se esse rei realmente enviasse o seu exército para, vamos dizer assim, dar um puxão de orelha nesses convidados que recusaram o convite. Era como se houvesse a necessidade desses indivíduos, que na verdade é a humanidade, que na verdade somos nós mesmos, a não a observarem mais a respeito dessa mensagem
que esse rei propunha para a humanidade. Então foi um período que o planeta Terra viveu, sem dúvida nenhuma. E aí, nós temos o terceiro momento. Novos servos, não é isso? Vai para fazer um convite a outros convidados, mas dessa vez não havia distinção. Dessa vez todos foram convidados. Alguém se arriscaria a dar um palpite? Qual seria esse momento da humanidade em que o servo vem para fazer um convite a todos? A doutrina espírita. A vida hoje está matando tudo, né? Aqui na frente. Sentou aqui na frente que é a melhor aplicada hoje. Ou seja, a doutrina espírita surge como a terceira leva de servos que é enviado pelo rei para fazer agora um novo convite, mas agora esse convite ele é direcionado a todos, né? Ou seja, todos são convidados para a festa. Mas para participar da festa, o que é necessário? Ter um traje adequado. E aí é que eu pergunto, quem é esse indivíduo que foi convidado a se retirar da festa? Aliás, ele foi retirado, né? Ele não foi convidado a se retirar, ele foi atado, né, as mãos e os pés e foi lançado nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. Quem seria este? Hein? Não vai arriscar, não? Mas esse é o mais fácil. Basta que a gente se acerque do espelho. Somos nós. E muitas vezes queremos entrar na festa sem estarmos com o traje adequado. E o que é o traje adequado? Porque é veste física, é veste... Poderíamos até fazer vamos dizer assim, uma analogia com o perispírito. Ou seja, o que é a veste do espírito se não o perispírito? Não é isso? Ou seja, todo perispírito tem uma vestimenta, que é o perispírito. Qual é o conteúdo do nosso perispírito? O que a gente traz na nossa vestimenta espiritual? Nós estamos revestidos de quê? E eu falo isso, não é só no estilo de vida que a gente tem hoje, não. E é muito curioso, gente, nós observarmos, a doutrina espírita ela tem uma didática, né, e uma dinâmica. Quando nós falamos nós não podemos nos referir a nós indivíduos, embora também podemos, né, eu posso me colocar como indivíduo, ou seja, como um único indivíduo tentando absorver aquela ideia, mas eu preciso me colocar no contexto de humanidade. Então, quando eu falo nós, quando nós ouvimos isso na doutrina espírita, a palavra nós estamos nos referindo a quem? Nós, a humanidade. A noiva não é um indivíduo, a noiva é a coletividade. Concordam comigo? Não é dessa forma que a gente tem que entender? Então a grande questão é como nós estamos vestidos para essa festa que está acontecendo. Ela está acontecendo. O rei está lá, o príncipe está lá, aguardando a noiva estar. Pode ver que ela não é citada. Né? Não existe ali a figura da noiva. Por quê? Porque ela não está pronta. Ela ainda, na verdade, não existe. Ela ainda não está, vamos dizer assim, ela ainda não tem as qualificações adequadas para a condição do noivo. Então, nós precisamos tentar nos identificar o nosso papel enquanto indivíduos no contexto da sociedade. E aí é que a gente percebe que nós, indivíduos que fazemos parte de uma humanidade, não estamos vestidos adequadamente ainda para essa festa. Porque nós não temos qualificação moral. Nós não temos uma vestimenta moral para participar de uma festa dessa magnitude. Veja que é uma parábola complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples, porque ela nos convida a pensar a respeito do nosso posicionamento diante desse ensinamento que Jesus propõe.
né? O rei, Deus, né? A história da humanidade, todos esses momentos que esses servos foram tentando fazer com que a festa acontecesse, né? O príncipe ali aguardando, né? Fazendo o seu papel. E sempre nós, na verdade, a humanidade, sempre recusando o convite, em várias etapas da nossa história. E é como se a gente percebesse que esses momentos se interlaçam. Então, se a gente perceber que nós ainda vivemos boa parte daquele período inicial lá dos primeiros servos que fazem os primeiros convites, quantos de nós ainda estamos nesse quadro? Quantos de nós ainda estamos nessa etapa? Quantos de nós ainda estamos na segunda etapa, recusando e fazendo ultraje àqueles que vêm convidar? Basta que a gente veja os direitos humanos sendo desrespeitados, por exemplo, na Copa do Mundo. Né? A gente está vendo assim, nós vamos para a frente da televisão, ver o espetáculo do futebol, que é maravilhoso, o brasileiro gosta e tal, mas a gente não se dá conta de que nós somos relativamente coniventes quando o noticiário diz que para que a Copa do Mundo fosse realizada, muita exploração, muito sofrimento foi causado. Mas a gente não se importa com isso, porque o que é importante para a gente é aquela beleza que nós estamos assistindo ali naquele momento. Houve denúncias, né, graves de que muitas pessoas, mais de 7 mil trabalhadores, me parece, de várias partes de países pobres, como o Nepal, como a Índia, como talvez acho que países da África, que foram convocados a trabalhar nas obras no Catar e que tiveram trabalhos exaustivos de mais de 16 horas por dia, sem descanso semanal, sem alimentação adequada, sob o calor de mais de 50 graus, né, do deserto, né, porque é uma região desértica. E muitos foram mortos, mas vamos dizer assim, a organização central desse processo não reconheceram, né? Não, fulano morreu porque estava já doente, morreu por um problema de estômago, o outro morreu por um problema cardíaco. Não assumiram e não vai assumir. Isso é uma situação. Agora, outra situação é quando nós achamos que isso é normal. E quantas coisas nós achamos que é normal? Não, isso é normal. Isso é normal, né? Se a gente for analisar o legado da Copa do Mundo no Brasil, o que de legado nós tivemos a não ser problemas? Ou seja, mais gravidade do que melhorias, né? Mais coisas ruins do que coisas boas, se formos analisar profundamente. Mas é claro que eu não estou dizendo aqui para ninguém não ver o jogo de sexta-feira, porque vai ter sexta-feira novo jogo, né? Já que ganhou hoje. Mas é para a gente pensar que existem irmãos nossos, que é parte da humanidade, que são, vamos dizer assim, relegados em parte da festa, ou seja, não podem participar de parte da festa, né? Só pode participar da parte ruim da festa. É para a gente realmente pensar. E aí é que eu quero pegar a segunda parte dessa nossa conversa, porque eu acho que tem muito a ver com essa parábola, que na verdade é uma proposta do rei, que é Deus, e do príncipe, que depois do rei vem o príncipe, né? Isso pela lógica, na hierarquia, que tem eles como objetivo, tanto o rei quanto o príncipe, senão que os convidados aproveitem a festa, sejam felicitados com a festa, se tornem felizes participando da festa. Porque o que é senão uma festa espiritual? E quando a gente fala de festa espiritual ou de realização espiritual, a gente sempre projeta isso para a realidade da vida depois da morte. Não é verdade? Quando a gente fala de realização espiritual, de estarmos realizados espiritualmente, é para depois que nós morrermos. Não é isso? Mas, na verdade, nós precisamos entender que a proposta de Jesus, como a proposta do Espiritismo, é que o reino do bem
que é esse apresentado na parábola, seja instaurado no planeta Terra. Que a gente não precisa desencarnar para nos realizarmos espiritualmente. Ah, quando eu desencarnar eu vou ser feliz. Mas qual que é a hora de ser feliz? Não é agora? Não é o momento em que nós estamos falando? Você na abertura aqui colocou isso. A necessidade que nós temos de vivermos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizadora, né? Uma vida que, embora seja revestida por desafios, por dificuldades, mas que a gente tenha que estar disposto a ter gratidão pela vida, honrar a vida, né, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com o nosso pensamento, com os nossos afazeres do dia a dia. Claro, não sejamos ingênuos. Ninguém vai viver a sua vida sem estar vivendo algum tipo de dificuldade. Mas a gente precisa valorizar mais as coisas boas do que a dificuldade. Mais a alegria e a felicidade do que a tristeza. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta dessa parábola. Esta é a proposta dessa festa de bodas. Bodas é um voto que Jesus faz à noiva, que é a humanidade. Que voto que ele faz? De um casamento feliz, de um casamento exitoso. Ninguém entra num casamento para viver uma tragédia, uma infelicidade, né? Então Jesus entrou nisso para dar certo. E não tem chance de dar errado. Agora, nós, enquanto indivíduos, temos que saber se a gente vai ter compromisso. Se a gente vai querer participar da festa com o traje adequado, ou se a gente vai querer ser amarrado e jogado fora. Porque isso é fato, né? Então, a grande proposta que o Espiritismo nos traz é a respeito da felicidade. A doutrina espírita, como o próprio Evangelho de Jesus, não veio senão para isso. Que nós tenhamos êxito, que nós tenhamos felicidade. Por isso é que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham com plenitude, né? E vida quer dizer vida, né? Se a vida for xoxa, for sofrida, ela vai perder o sentido. Por isso é que muitos demandam da vida porque acham que a vida perdeu o sentido, mas é porque a própria pessoa não se encontrou na vida, ou não quis se encontrar na vida. Porque há uma missão em todos nós. E eu acredito que a missão de todos nós é fazer com que o projeto de Jesus dê certo. E vai dar certo, porque não depende de nós. Se eu falar assim, não, eu não desejo que o projeto de Jesus da humanidade, né, ele tem um projeto para a humanidade, eu não desejo que o projeto dele dê certo. E tem muitos que trabalham para isso. No mundo espiritual e no mundo físico. Basta a gente ver ditadores mundo afora, querendo governar com punho de ferro, punho de aço, subjugando os seus povos com sofrimento, com muita coisa ruim. São opositores do bem, do amor, da paz, né? São opositores do Cristo. Então tem muitos que desejam que esse projeto não dê certo, mas por isso não dará certo? Não, porque o projeto é do rei, ou seja, o dono do negócio, né? Ele é que é o chefe, e do filho do chefe, né? Então não tem chance de dar errado. Agora, quem quiser atrapalhar, o que vai ser feito com ele? Vai ser amarrado. E vai ser lançado nas trevas exteriores, ou seja, fora do planeta Terra. E existem outros lugares no universo que tem muito espaço para nos acolher se a gente resolver atrapalhar o projeto. Né? Tem muito mundo aí, 50 mil anos atrasado em relação ao planeta Terra para a gente encarnar. A gente vai chegar lá, só vai ver mamute, tigre dente de sabre, né? Vai ter que acender fogo riscando a pedra uma na outra, né? Bastante frio, sem internet, sem chuveiro quente, sem água encanada, sem capacidade de pensar direito, né? Ou seja, sem nenhuma facilidade que nós temos aqui. Basta que a gente queira. Falar assim, é isso que eu quero? Então sigam o seu projeto pessoal, atrapalhe
atrapalha o projeto divino, né? Agora, significa condenação eterna? Não, absolutamente. Eu estava assistindo uma entrevista do Leonardo Boff, né, que é um teólogo, que era ex-sacerdote da Igreja Católica, foi expulso da Igreja Católica porque não concordava com muitas coisas da Igreja e como ele falava aquilo que ele pensava e falava a verdade, então ele foi convidado a ficar em silêncio em relação à Igreja, ou seja, ele não pode mais exercer o sacerdócio, mas aí passou a exercer a sua liberdade de expressão. Então ele diz o seguinte, que o diabo e o inferno é uma invenção humana. E o entrevistador perguntou para ele, falou assim, é tipo isso que nós estamos vivendo agora, é fake news? Ele falou, fake news. Ou seja, inventaram uma mentira, que é o inferno, que é a existência do diabo, para poder criar problemas, né? E foi em relação ao purgatório, aí seria o nosso umbralzinho, né, que a gente gosta tanto, né? Então é mais ou menos similar. E o que é o purgatório no conceito da Igreja Católica, se não a antessala do céu, né? E muita gente acha que é a antessala do inferno, né? Mas como o inferno não existe, então é a antessala do céu. Ou seja, antes do indivíduo for para o céu, ele tem que dar uma passadinha lá no purgatório. Isso no conceito católico. Para os espíritas, vamos fazer uma analogia que antes de adentrar as colônias espirituais e ficar bem na fita, tem que dar uma passadinha no umbral, fazer uma visitinha lá e tal, e se merecer, viu? Cada um se analise. E depois desse estágio, aí é que vai entrar no outro processo. Então, meus amigos, essa proposta que o Espiritismo nos faz de felicidade da humanidade, mas que depende da felicidade individual, ou seja, a humanidade não terá êxito se eu não tiver êxito. Para que a humanidade tenha tranquilidade, tenha paz, ela tem que iniciar em mim. Ela tem que ser uma decisão pessoal. Embora se eu for um entrado, como nós dissemos, nós seremos retirados de cena. E aí o projeto segue. Não está lá escrito no Evangelho que esse momento é o momento do joio e do trigo? Jesus não disse assim, deixai que cresçam juntos. Por quê? Porque joio e trigo é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Deixai que cresçam juntos. Por quê? Ele propõe que deixai que cresçam juntos? Para que a gente consiga identificar o que é joio e o que é trigo. O que eu quero para a minha vida? Joio ou trigo? Né? Então, quando eu faço essa identificação, eu tenho condição de escolher. E a partir do momento que eu escolho, aí é liberdade, é livre-arbítrio. Porque aí ele diz, o trigo será juntado no celeiro. E o joio será amarrado em feixes e jogado na fogueira para ser queimado. Veja que há muito... quando se interpreta isso, aí se leva a ideia da fantasia de ser queimado no inferno, aquela coisa toda, quando na verdade isso é simbólico. É perceber o seguinte, você quer participar da festa que vai ser de alegrias, de felicidade, ou você quer participar, ou você quer seguir o caminho dessa expulsão, né? Vamos dizer assim, o indivíduo vai ser expulso do processo, daquele conteúdo. Então, quase... Como é que nós estamos de hora aqui? É até 10 horas que você falou, né? Que vai, né? Então, se a gente for fazer uma análise do contexto da felicidade humana hoje, nós vamos perceber que o ser humano ele não é feliz por uma série de razões, mas principalmente pelo fato das suas escolhas. Ou seja, quando nós fazemos a escolha e ficamos... Até fazemos sempre aquele questionamento, por que eu não sou feliz? Todo mundo faz essa pergunta, não faz? Por quê? Porque nós constatamos que nós não temos felicidade, pelo menos do ponto de vista pleno. Nós temos a plenitude da felicidade? Não. Mas nós estamos em busca dessa felicidade? Essa é a grande questão. Porque tê-la é uma coisa. Pois não.
Sim, sim, sim. Ela é conduzida. Uhum. Que beleza. Uhum. De estar aqui. Que bom. Seja bem-vindo. Não, que ótimo. Isso é muito interessante, esse seu testemunho, porque, na verdade, muitas vezes nós somos, e por uma circunstância variada, né? Nós somos colocados à beira do abismo para a gente ver o perigo e depois a gente é retirado, porque a vida tem que seguir. Né? E mesmo que acontecesse uma situação de óbito, como acontece com muita gente, e se acontecesse com você, isso não significaria que houve, que perdeu, né? Falar, o indivíduo perdeu a luta. Não, não perdeu, porque a visão que o Espiritismo nos propõe é que a vida espiritual, ela segue, né? Ela segue o seu curso, ela segue o seu rumo. E às vezes o indivíduo ressignifica a sua vida no mundo espiritual. Quantas crianças nascem em um ambiente hostil? E aí perguntaríamos, então a espiritualidade se equivocou e aquela criança foi parar no lugar errado? Não, é porque o indivíduo vai ser conduzido para um ambiente que lhe é apropriado. Então ninguém vai nascer na família errada, ninguém vai nascer no lugar errado, ninguém vai nascer na hora errada. São circunstâncias que a vida espiritual toma cuidado de promover na nossa vida. Chico Xavier dizia uma coisa. Sem essa busca, entendi, sem essa busca. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer o seguinte: o que for para você encontrará um jeito de chegar até você. Né? Então não adianta, o que nós temos que viver, a experiência que nós temos que passar, ela chegará até nós. Seja isso experiências boas, agradáveis ou coisas infelizes. Chegará até nós pela necessidade que nós temos de passá-la. Porque quem cuida de nós, quem cuida da nossa vida é Deus. Né? É Jesus que está no comando, né, de toda essa vida. Então, meus amigos, para a gente poder concluir, já que a gente não consegue estender muito mais, né, foi brincadeirinha aí de 10 horas, né? Nós vamos, da próxima vez, nós vamos ficar até as 10, né, que você combinou isso, né? Então, essa felicidade que todos nós almejamos, talvez a grande reflexão que nós precisamos fazer e que o Espiritismo hoje traz uma reflexão resgatando a mensagem de Jesus, ressignificando o sentido do entendimento da mensagem de Jesus, é a respeito de como nós buscamos essa felicidade. A busca da nossa felicidade, ela está em que direção? Porque se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, que ganhou na Mega Sena, por exemplo, ele vai dizer que ele é a pessoa mais feliz do mundo. E ele, então, para ele, o foco dele naquele momento é a felicidade daquele recurso, porque às vezes ele não tinha recurso e ganhou na Mega Sena. Para uma mãe que tem o filho, e nasce o filho é saudável, para ela a felicidade é aquilo ali. E de repente aquilo pode vamos dizer assim, ser interrompido a qualquer momento, pela circunstância da vida.
como o dinheiro do milionário pode acabar. Né? Às vezes a pessoa que tem saúde, né, você recuperou a sua saúde, é a maior felicidade do mundo. Né? E aí vai, cada um no seu contexto. O que nós precisamos entender é que a felicidade ela é um conjunto de valores, né, que vai envolver a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física, a nossa saúde financeira, né, o nosso bem-estar na convivência com as pessoas, a nossa espiritualidade, né, o nosso entendimento a respeito do conteúdo das coisas da qual nós nos envolvemos. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes nós vamos para a casa espírita, nós nos acomodamos. E a gente vai lá, ouve uma mensagem, a mensagem é boa, depois a gente toma o passe é ótimo, a gente toma água magnetizada, aí vamos para casa. Mas muitas vezes a gente não tem, aí aquilo para a gente já é o suficiente, já nos traz felicidade. Mas se a gente buscar um pouco mais, nós vamos ver que o conhecimento também vai nos promover uma certa felicidade. E aí a gente vai abrindo esse leque de entendimento de felicidade. Por isso que lá na questão 822, se eu não me engano, se não for essa, vocês procuram lá, está entre a primeira e a 1019, em algum lugar está lá. Aí vocês vão lendo todas, né? Uma hora vai achar essa. Quando se perguntou o que é felicidade. A pergunta ela é mais complexa, tem uma certa complexidade, mas se a gente for, vamos dizer assim, sintetizá-la, seria o que é felicidade. Claro que, obviamente, na visão espírita, né? Porque se a gente for perguntar, conforme nós dissemos aqui, o conceito de felicidade para cada um vai ser diferente. Mas os espíritos vão responder que, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista material. E o que é necessário? Aí a gente vai dizer que é relativo a cada indivíduo. Porque se você disser que para o indivíduo que está vivendo numa miséria, R$1.000 para ele é mais do que o necessário. Porque aqueles R$1.000 para ele vai ser para ele fazer ali, né? Vai resolver o problema. Então, para ele, aquilo ali é felicidade. Mas se você falar de R$1.000 para um empresário que tem uma empresa complexa, a dona Célia tem uma empresazinha dela, fala, R$1.000 para pagar as contas do mês todo? Não, então R$1.000 para só não vai ser o necessário. Então veja que o necessário é relativo. Às vezes para o indivíduo, um celular é necessário. Para o outro, ele precisa do celular para trabalhar, então ele precisa de 2 ou 3, porque ele tem que, às vezes, usar aquela ferramenta como trabalho. Então isso é relativo, mas esse necessário é de indivíduo para indivíduo. E aí cabe uma reflexão individual, do ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual, eles vão colocar que é a fé no futuro e a consciência tranquila. Então, quando a gente fala de fé no futuro, não é a fé, aquela fé cega, é a fé que o Espiritismo propõe. A fé, como é que Allan Kardec definiu a fé? É a que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, fé ligado à razão, a entendimento a respeito das coisas. Então, quando se fala de fé no futuro, é nós termos a certeza de que daqui a pouco tudo estará bem. Alguém aqui tem essa dúvida? Se tem, não é feliz, segundo os Espíritos. Por quê? Porque depende da fé no futuro. Nós vamos ter a certeza de que o Brasil daqui a pouco estará muito bem, de que não haverá mais ditadura no mundo, de que não haverá mais guerras, de que não haverá mais fome, de que não haverá mais miséria, todos nós seremos fraternos uns com os outros. Essa é a fé do futuro. Mas aí não é aquela fé cega, não, eu vou cruzar os braços e vou esperar que isso aconteça, porque a fé que o Espiritismo propõe é aquela que faz movimentos. Bom, eu tenho fé que isso aconteça, então eu vou promover isso. Eu farei parte dessa mudança. Fé no futuro. E que está ligado a outra parte, que é o quê? Consciência tranquila. Porque se a gente faz isso, aí a gente tem a consciência tranquila. Peraí, o mundo que eu vou viver daqui a 200 anos, aí tem gente que me fala assim, mas eu não vou estar mais aqui. O problema é seu, eu vou estar.
Eu vou estar ou encarnado de volta, ou vou estar no mundo espiritual, mas eu vou estar no planeta Terra. Porque as pessoas falam assim, não vou estar mais aqui, mas você vai para onde? Eu vou para lá. Mas lá aonde? E aí a pessoa não sabe para onde que ela vai, porque não tem informação. A Igreja Católica não fala, a Igreja Evangélica não fala, as outras religiões não falam. O Espiritismo fala, com certeza. Para onde que ela vai depois que ela desencarnar? Para o planeta Terra mesmo, não vai sair daqui. A não ser que for espírito superior. Não é. Mas é também aquele que vai ser amarrado e julgado para fora? Também não. Então, vai ficar por aqui mesmo. Ora numa colônia espiritual, ora encarnada. Ou pode com uma passadinha no umbral, pode ser. Mas não necessariamente. Não é verdade? Saber passar. O que significa umbral? Portal. Então você tem que passar pelo portal. Para a gente sair daqui para ir lá para fora, tem que passar no portal ali. Para você sair daqui para ir para o mundo espiritual, que não é outro lugar senão aqui mesmo. Mundo espiritual, gente, não é outro lugar, é aqui mesmo. Aqui nós temos aqui o mundo físico e coexistindo com esse espaço aqui o mundo espiritual. Nós não somos informados que as fronteiras da casa espírita se dilatam? Aqui tem hospitais, tem escola, tem atividades diversas. Então, a amplitude desse ambiente espiritual aqui é muito grande. Então, aqui é um ambiente espiritual, que está cheio de espíritos, encarnados e desencarnados. Então, o mundo espiritual não é outro lugar. Nós não vamos para outro lugar, nós vamos ficar aqui mesmo. Até que o reino do bem seja instalado na Terra. Depende de nós termos fé no futuro e consciência tranquila do nosso dever cumprido. Ok? Cida, eu acho que não sei se atendeu, mas a gente procura fazer a reflexão. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. E a gente vai estudando mais, aprendendo mais, para a gente poder trazer essa conversa, né? Porque na verdade é uma conversa. Muito obrigado, viu? Boa noite.